Vagalume, como você tá? Então, hoje eu tô aqui para falar de um assunto que me pedem sempre para falar, que é de foliculite e do tratamento da pele masculina, né? A gente sabe que a foliculite pode acometer qualquer pessoa, mas ela costuma acontecer muito com os homens, principalmente após a realização da barba, né? Quando faz a pasta Gillette. Então, a gente vai falar um pouquinho, aprofundar um pouco mais nesse assunto especificamente. Montei aqui para vocês uma aula para a gente poder fazer um raciocínio clínico e compreender qual que seria a melhor forma de atuação nossa enquanto profissional para a gente dar mais resultado para esse cliente. Então, a foliculite, ela inicia-se na porção superior do folículo piloso e ela pode ser causada por bactérias, fungos, vírus e ácaros. A gente sabe que algumas pessoas elas vão apresentar uma forma mais branda, outras média, outras mais graves, né? Então, a gente tem pápulas, pústulas, erosões, crostas, e ela pode se estender profundamente por toda a extensão do folículo. Geralmente ela é indolor, mas ela também pode vir dolorosa, tá? Ela pode ter prurido, pode ter secreção, ela vem com várias pústulas ou não. E os fatores predisponentes incluem principalmente a raspagem dessas regiões pilosas. E aí eu tenho uma oclusão, né, dessa região, e aí a gente começa a ter um crescimento dessas bactérias. A gente tem várias causas, mas ela pode se estender para um processo de infecção e aí a gente vai ter uma complicação nesse caso. Então, eu tenho agentes bacterianos, existem foliculites específicas que acontecem por banho quente em banheira, foliculite gram-negativa, foliculite virótica, fúngica, tá? Então, a gente tem vários tipos de foliculites que podem acometer um cliente. É claro, gente, que na maioria das vezes ele vai procurar um dermatologista, ele vai ter uma indicação médica, mas é só para mostrar para vocês que a gente, conhecendo esse diagnóstico, a gente consegue tratar e saber até onde a gente pode atuar, né? E claro que se a gente tiver aí uma equipe multi, trans, interdisciplinar, vai ser muito melhor para o nosso cliente esse contato, né? A gente vai conseguir ter uma relação muito melhor com ele e dar resultados muito mais eficientes para ele. Então, ela pode ser a foliculite ela pode ser superficial ou profunda, tá? E ela pode vir acompanhada ou não de formação de abscesso. Em alguns casos mais graves, a gente pode ter essas unidades pilosebáceas destruídas e pode ter uma fibrose local, tá? Então, existem aí foliculites infecciosas. Essa daqui que a gente está vendo à esquerda é na região axilar, paciente do sexo masculino de 25 anos, tá? E dependendo, ela é dolorosa, o paciente vai ficar com um incômodo muito grande, tá? E aí a raspagem, né, principalmente por gilete reaproveitada, é o que vai gerar a entrada aí dessas bactérias e vai gerar, então, essas lesões que vão piorar aí com o tempo. Então, é muito importante, primeira dica, que a gente realmente oriente o nosso cliente a trocar de lâmina, né? Tem aí em breve um videozinho da Dica Vagalume que eu falei justamente sobre essas dicas, essa importância que tem para o homem, principalmente aí quando vai fazer a raspagem desses pelos. Pode acontecer em pacientes com infecções com doenças autoimunes, tá, gente? Esse processo de foliculite infecciosa, que é um paciente do sexo masculino com HIV, e também pode acontecer em pacientes com sífilis. Ocorre a foliculite por gram-negativos, ela ocorre em indivíduos com acne vulgar. E aí, geralmente, ela piora, né? E aí a gente tem uma caracterização de pequenas pústulas foliculares e ou abscessos maiores em regiões específicas. A que eu falei para vocês que pode acontecer após aí a imersão em banheira, tá? Ela é uma foliculite infecciosa, também por bactéria. E a gente tem que pensar, então, com relação ao tratamento. Então, assim, para a gente, se o paciente ele já chega com esse diagnóstico,
ele provavelmente já vai estar fazendo uso de alguma pomada tópica com antibiótico ou com corticosteroides, ou ele já vai ter essa orientação médica, né? Mas é importante que a gente saiba que a gente tem alguns recursos que a gente pode auxiliá-lo, tá? Mas isso tudo, claro, com muita orientação e muita fundamentação, tá, gente? Então, pensando nas ações cosmetológicas, eu tenho que pensar numa ação queratolítica, porque eu tenho uma quantidade de queratina que está impedindo essa secreção e essas bactérias de saírem, elas vão ficando. A bactéria gosta de lugar quentinho e fechado, né? Então, ela vai proliferando. Uma ação secativa, mas eu também preciso de uma ação calmante e de uma ação hidratante nessa pele. A minha pele, ela tem que ser gerenciada como um todo. Então, a gente está falando tanto do rosto quanto do corpo, tá? Existem vários cosméticos e dermocosméticos no mercado. Coloquei alguns exemplos para vocês verem aí algumas composições, e a maioria dessas composições tem uma ação tanto fungicida, bactericida, bacteriostática, quanto uma ação calmante. Então, a gente tem várias ações dentro desses dermocosméticos. Essa solução é uma solução de fora do Brasil, mas ela tem lá, além do álcool, né, e butileno glicol, ela tem o ácido acetilsalicílico, que vai ter essa ação secativa, vai ter essa ação também bactericida e bacteriostática, e dependendo, gente, a solução, ela vai ser muito secativa, então tem que tomar cuidado para também não ferir essa pele, tá? Aqui é um kit de tratamento da Bonavita que eu achei, e eles têm uma série de ativos associados com passo a passo, e na verdade isso dá para a gente fazer em qualquer linha, tá? O que a gente tem que pensar é o seguinte: eu preciso ter uma ação higienizante, eu preciso ter uma ação esfoliante, tá? Um creme esfoliante, ou esfoliante químico, ou esfoliante físico, mas o esfoliante físico ele tem que ser com muito cuidado. Se a pessoa ela utilizar um esfoliante físico muito pesado numa lesão, ela vai piorar o quadro e ela ainda pode induzir ao aparecimento de manchas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente indica para esse cliente realizar em casa. E eu tenho alguns recursos que a gente também pode utilizar, que é alta frequência, o LED e o laser de baixa potência. Todos que a gente tem que pensar para objetivo de foliculite tem que ser com ação bactericida e bacteriostática. Lembrando que bactericida mata a bactéria, bacteriostática impede a proliferação de a alta frequência, que vai liberar o ozônio em contato com a pele. Então, ela vai ter essa ação. Mas eu tenho uma ação de oxigenação, eu tenho uma ação também de melhora dessa condição tecidual, eu tenho uma ação cicatrizante, que é importante nessas lesões, tá? Que é principalmente o objetivo do laser de baixa potência. E o LED, que a gente vai escolher de acordo com o objetivo. Então, se eu quero um objetivo mais bactericida, eu vou usar o LED azul. Agora, se eu quero um objetivo cicatrizante, eu uso o LED vermelho. Então, olha só, eu coloquei aqui a foto de um paciente que eu atendi esses dias. Ele fez uma depilação a laser e ele teve um quadro de foliculite pós-depilação a laser. Isso aqui foi na semana passada. A gente não tem ainda nenhuma semana, mas olha como a pele dele está hoje. Então, a gente tem aqui de quarta e hoje, sendo segunda-feira, um resultado incrível. E o que ele está fazendo é higienizando e fazendo alta frequência 2 vezes ao dia por 4 minutos. Por que ele está realizando alta frequência? Porque ele tem acesso ao equipamento. Então, se ele não tivesse esse acesso, ele teria que fazer essa sessão, né, com a gente. Mas como quando a gente tem alguém da área que é próximo de nós, a gente consegue ter acesso mais rápido e mais fácil. E a alta frequência ela é incrível para o tratamento de foliculite. Olha a diferença. A gente viu aqui, né, as lesões que eu falei aqui com uma. E estava dolorosa, tá, gente? Uma lesão dolorosa. A gente tem aqui pústulas, né? Agora aqui nessa foto a gente já vê uma pele com uma ação mais descamativa, mais seca. Então a gente conseguiu secar essas lesões, a gente não
fez nada para remover, a gente só utilizou a alta frequência e agora hoje, né, a gente já tem uma ação muito melhor, né, uma pele menos irritada, menos vermelha, sem dor, né, que é o principal, é a gente remover essa dor e não tá coçando, né, porque nesse estágio a gente pode ter uma coceira, um prurito decorrente desse processo cicatricial e dessa descamação. Então é muito importante a gente orientar o nosso cliente. Pensando nos ativos, fazendo um raciocínio clínico do que a gente poderia usar, que eu coloquei aqui para vocês, a gente tem que pensar em ações queratolíticas, então eu tenho um ácido salicílico que me ajuda muito nisso, mas eu também poderia utilizar um ácido mandélico pensando numa ação bactericida e bacteriostática, né? Então a gente pode transitar dentro desses higienizadores. E ao mesmo tempo, se eu tenho uma pele que está muito irritada, gente, você pode utilizar um sabonete calmante, com uma ação mais leve para a pele. Então, isso tudo vai depender do processo de avaliação. Essa anamnese ela é indispensável para que você trace a conduta terapêutica de forma mais adequada, né? E aí, dessa forma, a gente tenha resultados incríveis como esse. E é isso, pessoal. Espero vocês em breve. Se liguem aqui, façam inscrição aqui no canal e participem também aí das outras aulas que já estão aqui postadas para vocês. E até breve.